Olá, estudantes! Aqui é o professor Felipe. A gente vai trabalhar hoje na língua portuguesa, falando de literatura, uma habilidade muito importante, tá? A gente vai analisar obras significativas da literatura brasileira com base em ferramentas da crítica literária, matrizes culturais e o modo como dialogam com o presente, tá? Então, o que é isso? A gente vai pegar uma obra literária e tentar decifrar o multiculturalismo dela. O que é o multiculturalismo? Ela reconhece a diversidade cultural e promove o direito a essa diversidade. Multiculturalismo, então, são várias culturas ali misturadas, uma diferente da outra, mas que dialogam entre si e respeitam o direito de cada uma. Isso que é importante, que a gente vai trabalhar. Então é importante a leitura, a literatura, para a gente conseguir conhecer várias diversidades culturais diferentes da nossa, para a gente conseguir respeitar essas culturas diferentes da nossa, porque quando é igual o que a gente entende é fácil de respeitar, mas quando é diferente do que a gente está acostumado não é tão fácil assim. Então por isso a importância do multiculturalismo. Como dialogam com o presente? O que isso quer dizer? Como que essas obras dialogam com o presente? A gente tem várias obras importantíssimas da literatura brasileira, obras da década de 30, 40, 50, tem temas muito relevantes, temas sociais relevantes que ainda tem muito a ver com o presente. Temas sociais, por exemplo, como crianças de rua, racismo, as lutas de classe entre o rico e o pobre, a desigualdade. Então isso lá atrás era escrito, mas ainda tem muito a ver com o presente. Como as obras literárias dialogam com o presente, abordando questões contemporâneas e refletindo a diversidade cultural da sociedade atual. Então, quando a gente lê uma obra, a gente tem que refletir se ela consegue ainda dialogar com o momento atual que a gente vive. O multiculturalismo é o que eu falei para vocês, né? As diversas culturas relacionadas, dialogando entre si. Exemplos de matrizes culturais. Quando a gente pega uma obra, tem várias matrizes culturais presentes nessa obra. A gente tem vários exemplos aqui. A matriz cultural brasileira, portuguesa, indígena, africana e a latino-americana. Quando a gente analisa uma obra, não quer dizer que tem só uma matriz cultural. Pode ter várias, mais que uma. Por exemplo, uma obra pode ter a matriz cultural brasileira, indígena e africana ao mesmo tempo, tá? Dependendo da obra. Então, além das matrizes culturais que a gente vai analisar na obra, a gente vai analisar também as ferramentas da crítica literária. São 3 ferramentas: estrutura da composição, estilo literário e aspectos discursivos. Dentro da estrutura da composição, a gente tem os elementos narrativos, o enredo, os personagens e tempo narrativo. Dentro do estilo literário, como reflete a cultura e a identidade do autor. Então, cada autor, em cada obra, ele vai ter a vivência dele, a experiência, a visão de mundo dele. Então é por isso que é importante a gente conhecer as várias visões de mundo para a gente conseguir relacionar com a nossa e respeitar cada vez mais. Cada autor vai ter a sua própria experiência. Aspectos discursivos: linguagem, tom e tema. Cada obra vai ter um tipo de linguagem diferente, coloquial ou uma linguagem mais formal. Depende, tá? Depende também do tema da obra. Cada obra vai ter um tema diferente. Então, eu escolhi uma obra para a gente conseguir debater um pouco sobre esse multiculturalismo. É a obra de Jorge Amado, Capitães de Areia, tá? Eu vou ler aqui um trecho para a gente dar uma analisada nessa questão aí que eu estou explicando para vocês do multiculturalismo. Eu vou deixar então, depois que eu ler esse trecho, de lição de casa, tá? A leitura desse livro, e na próxima aula a gente vai fazer o debate, a gente vai analisar então as matrizes culturais desse livro e as ferramentas da crítica literária desse livro, e se ela dialoga com a atualidade ou não. A gente vai dar uma analisada. Então eu vou ler um trecho para vocês. Olha lá. É surpreendente a atualidade dos temas de Capitães de Areia. O assunto e as questões sociais que o livro explora em profundidade são, em larga medida, os mesmos da cidade da Bahia, de muitas outras cidades do Brasil e da América Latina. Lido hoje, esse romance ainda comove e faz pensar nas crianças desvalidas, nas crianças de rua, nas crianças abandonadas, quase todas órfãs de pai e mãe, filhos da miséria e do abandono, atiradas à marginalidade. Elas roubam e cometem outros delitos para sobreviver. Detidas, são submetidas à humilhação, ao castigo e à tortura. Então esse livro, brevemente aí, a gente vai ter questões sociais importantíssimas, tá?
sobre meninos de rua. Eles roubam para sobreviver, não é porque eles querem, eles foram abandonados pela sociedade, tá? A gente vai ter essa questão moral, muitos deles entram nessa questão moral do que é certo, o que é errado, ficam nesse dilema aí, e a gente consegue ver muitas coisas importantes nessa obra, temas que ainda falam com atualidade. Então, pessoal, já que a gente conseguiu ter uma ideia do que é essa habilidade, o que é o multiculturalismo, quero deixar então esse dever de casa, que é a leitura desse livro, para a gente conseguir debater sobre ele na próxima aula. Obrigado a todos, um abraço, até mais, tchau, tchau.